Eu comecei a pesquisa em 2014, era um projeto até anterior a isso, com uma ideia que eu tinha, que não estava nada elaborada ainda, mas sabia que eu queria falar da relação com a morte. Aí eu peguei um par vida e morte, e eu estava estudando na Unirio, e uma das professoras deu uma aula que tinha um livro do Huizinga, Johann Huizinga, que é um historiador, que ele pensava história da morte no Ocidente, eu acho. Então tá me escapando o nome. E tem um capítulo que se chama Dança Macabra. Aí eu fiquei encantada, e vi que comecei a partir desse acontecimento que se chamou Dança Macabra no período medieval, que foi uma série de manifestações culturais, assim, um entendimento sobre a morte. Eu comecei a pesquisar mais precisamente, eu peguei o nome e comecei a pesquisar mais precisamente a figura da Dança Macabra, assim, aquela da morte como aquela figura vestida de preto, com capuz, segurando uma foice, que virou pra gente uma coisa clássica, né? Mas não existia e passou a existir naquele período, assim. Então, dali foram se desdobrando várias coisas, poema também, enfim. O poema que você recita, você diz? O poema que eu recito, um deles eu peguei dali, que é Meus Amores, Olha Pra Minha Cara. Esse aqui é o único rosto que tem pra ver. O poema, na verdade, ele segue falando da degradação do rosto, da carne que cai, que apodrece. Eu pego só a insinuação de que a imagem vai se transformar, né? Meus amores, olha pra minha cara. Esse aqui é o único rosto que tem pra ver. Ele agora é sobremesa. Gente, olha bem pra minha cara. Ela agora é paisagem. As torres, também nessa coisa de pensar sobre a morte, vida, morte, teoricamente, surgiu a questão do aparecimento e desaparecimento. Ou, obviamente, a coisa mais próxima é a pessoa desaparece, né? Aí eu comecei a pensar nisso de várias formas, como é que uma imagem aparece e desaparece, a brincar com isso dramaturgicamente. Aí eu estava ensaiando numa sala na Unirio, que tinham 2 pilastras, então, e um espelho, e eu ensaiava sozinha no início, assim, eu ensaiei muito sozinha a pesquisa. Tive uma interlocução com a Marina Viana e com a Inês Cardoso, principalmente a Marina, ficou muito comigo em alguns ensaios, mas eu passava horas sozinha. E eu comecei a me esconder, inclusive eu me escondia de mim mesma, literalmente. Eu ficava brincando com essa sensação de me esconder, e aí eu corria, me escondia, que é bem o que ficou na peça, assim, né? E aí depois eu criei essa travessia, que eu apareço como uma linha que passa, que aí cada pessoa interpreta de uma forma, que é para isso mesmo. Eu não tenho uma interpretação única, não, mas essa linha, que isso veio do filme do Bergman, O Sétimo Selo, daquela imagem das pessoas atravessando a morte, carregando... Eu não sei se você viu esse filme. Eu vi faz bastante tem tempo. uma colina, uma montanha no final, e a morte carrega todo mundo pela mão. Então tem essa fileirinha que passa no horizonte, por cima de uma montanha, carregando a morte na frente. E eles meio que dançando também, e tinha uma coisa meio divertida. Não era estamos indo todos... E aí estamos indo todos, né, para algum lugar juntos, enfim. Tem essa coisa de que todo mundo vai, que eu também falo na peça, todo mundo vai passear, né? Então eu fui juntando essas coisas, né? Mas essa imagem ficou muito forte, e eu acho que a travessia
Eu até escrevi um texto que foi publicado na revista Ensaio, eu acho que não está mais online, que virou meu TCC. Foi o meu TCC, que era falando sobre o processo. E ali eu coloco que essa imagem, depois, né, depois que eu fiz isso, que eu fiquei atravessando de um lado para o outro, eu fui analisar isso, né, para escrever sobre, e aí eu pensei que era uma paisagem, né? Eu lembrei do filme e falei, é uma paisagem. Aí a minha sensação é que eu coloquei o assunto como paisagem ali para eu me distanciar. Foi uma forma de eu me distanciar do evento morte, até da coisa que puxa para a imobilidade, para baixo, para ficar parado. Eu trabalhei muito isso nos ensaios, eu me movia, e de repente eu me pendurava e ficava parado um tempão, assim, era uma delícia. Eu ficava provocando essa diferença de vitalidade e entrega, né? Que não virou uma coisa mórbida, né? Em nenhuma instância do trabalho tem a morbidez, eu acho que tem mais o jogo, né? Do que aonde estaria, eu faço essa pergunta no release, aonde reside o morto, aonde residiria o que se chama de morto, né? Que não é ficar parado, né? A televisão, ela... O que aconteceu? Eu te falei que eu estava sozinha, então eu ficava ensaiando ali e gravando todos os ensaios. Eu tinha um iPad que eu deixava ele ali o tempo inteiro gravando. E aí, quando eu comecei a olhar os vídeos, eu me interessei pela imagem do processo. Eu tinha isso também, que o trabalho... Eu queria falar, usar as matérias da peça de uma forma processual. Assim, que eu pudesse transformar a cada performance. Tanto que eu chamo o Dança Macabra Oficial, que é esse que eu vou apresentar, inclusive, hoje, que é a Dança Macabra Performance, mas eu já fiz algumas releituras utilizando os materiais em lugares específicos. Fiz isso em Portugal, fiz isso aqui no Rio, na Casa 69, fiz em Berlim, completamente diferente. Completamente não, mas usando elementos que tiveram no processo e que não entraram nesse trabalho. E aí a televisão ficou uma forma de, né, um aumento do iPad para usar a imagem passeando também, a imagem como se me capturar ali dentro desse objeto para ele e ver como é que isso, eu não sabia que ele viria, o movimento que faz na peça veio depois, né, assim, mas eu usava uns nichos, logo no início do processo, que era tanto material, eu sou muito profusiva, como é que chama isso? Eu não sei, trabalho com profusão de coisas, assim, né, e nessa época bastante, então fui juntando todos os elementos e espalhando no chão, aí eu separando, assim, então eu ia passando por eles e me relacionando com eles. E aí surgiu, quando eu tive que apresentar um processo lá na Unirio, eu escondi os nichos, não dava para ver o que tinha embaixo, aí eu ia revelando, assim, tinha objeto, foto, texto. Tem a ver com o que acontece com o seu corpo também, aparecer, desaparecer. Exatamente. A televisão, engraçado, me dá uma sensação de que aquilo pode ser antes ou depois também. O futuro, né? Isso. Assim como eu estava até falando aqui, estou dando oficina aqui no Centro Coreográfico, e eu estava falando sobre isso, que quando você estabelece uma travessia, tem o que está na frente, tem o que está atrás, e você pode estar interessado no que está atrás, ou interessado no que está na frente, ou no que está próximo, ou em você mesmo. Tem essa possibilidade que é como se fosse materializar o tempo, né? Onde reside o tempo das coisas, né? Ele começa em 2021, no final da pandemia, assim, mais ou menos, quando eu estava vivendo um turbilhão de coisas naquela época, né? E aí eu fui convidado para poder fazer um solo no Caixote, aí eu criei a minha primeira pesquisa, que era o solo intervenção, né? Que era só uma ideia de dizer o que uma tela tinha para poder dizer com o corpo em si, com só um corpo e aquelas informações. E ali eu comecei a falar sobre a minha pesquisa, né? Minha própria pesquisa. E aí depois, em 2022, acho que 2022, mais ou menos no meio, assim, no início,
Aí eu fui convidado para poder ir pro Break Conventional em Londres, pelo Jones e o Joseph Tonga, que também fez a ponte, que é do Jesus of Theatre. Foi uma outra pessoa também que me inspirou bastante a começar a coreografar coisas minhas, fazer trabalhos meus próprios. E aí eu fui para Londres, comecei a produzir esse no Break Conventional, que é meio que um projeto para novos coreógrafos, diretores e tal, com alguns diretores, professores de faculdade, tipo assim, mundialmente reconhecidos assim. E aí a gente estudou com eles durante 2 semanas e montamos o início de 10 minutos. E aí depois, com o tempo, eu fui aumentando ele com as outras oportunidades e tal. Aí fui pro Saint-Quatre, que é em Paris, apresentar ele também e aumentar ele para fazer os 30 minutos. E meio que a pesquisa começa assim, né? Lá sobre o que ela fala é um pouco sobre, né, eu tinha algumas inspirações em imagens daqueles momentos que eu vivia, sobre ancestralidade, sobre história, sobre corpo, sobre tudo que me envolvia naquele momento. Então eu tentei trazer essa pesquisa junto com a dança urbana, né, que é a minha primeira pesquisa sempre corporalmente, e encaixar essas imagens, essa pesquisa com o objeto de poder ter uma inspiração, até porque na época eu também estava me inspirando muito na dança crump, e a dança crump tem essa coisa de usar objetos também. Isso é uma coisa para mim que ficou muito importante na minha mente. Aí eu peguei essa coisa e comecei a querer envolver também, porque na pandemia eu fiz um workshop do Johan Burgel e ele falava muito sobre, né, a utilização de objetos e coisas no espaço, etc. E aí é mais ou menos isso. Que no caso o seu objeto é o pano, é o tecido que primeiro está no seu corpo e depois... ele é meio que para... É uma vida, assim. É porque ele meio que para criar essas imagens que em algumas delas falam sobre um questionamento da bandeira brasileira, né? Sobre, né, o que é ser um grande patriota ou não, ou se essa bandeira nos representa ou não, se ela precisa ter uma cor ou não, se ela precisa dizer algo ou não, né? Se realmente é as cores que estão dentro dela, ou ela sem nada, ou só o desenho que se passa entre essa imagem, né, da bandeira ali diz alguma coisa, ou se ela estiver entrelaçada ao meu corpo, né? A trilha foi feita em Londres com o Shuren e comigo, né? Eu meio que junto com ele criando tudo que acontecia, o tamanho, os sons que iam rolar, se ia ter muito efeito, menos efeito, se ela é natural ou não é muito natural, o que essa trilha diria junto com as cenas que acontecem, né? E aí depois, quando eu fui pro Saint-Quatre, eu fiz mais uma trilha, né? Porque eu também produzo música e tal. Meio que eu me inspirei naquela coisa meio que como se fosse como é que se diz? Começa a ser esperançoso, assim, algo assim, como que fosse acontecer alguma coisa que vai acontecer, e meio que não uma briga, mas um questionamento real dentro desse pano, no que ele pode dizer, né? Tem uma tensão, uma tensão. Parece que tá na iminência de... e aí, tipo, muito som, muito... Tem um gravão, assim, sinistro. Sim. Né? E aí a minha ideia era essa, meio que mexer com esse momento. Qual é o questionamento desse momento? Se precisa ter algo muito espetacular quando a gente chama isso com o ambiente, né? Porque a música, para mim, ela é a ambiência daquele lugar. Então ela meio que vai trazer o que aquele momento quer dizer, assim, meio para a cabeça de alguns. Ou não, também pode não dizer nada. Mas ali meio que para mim cria esse questionamento do som, do corpo e essa imagem que está sendo passada o tempo inteiro, com o pano, sem o pano, com ele no chão, comigo. A imagem só uma imagem dentro do pano, sabe? Tipo, meio que isso. Essa é meio que a ideia. A ideia de luz, para mim, ela já vem desde quando eu comecei, assim, né? Depois que eu comecei a me envolver nesse mundo de dança contemporânea, eu comecei a conhecer mais ou menos o que era fazer uma luz dentro em cena. Mas aí aquela luz eu criei ela junto com o PJ, lá em Londres, que é um dos professores que estavam dentro da coisa e tal. E aí eu comecei tendo a ideia de quantas luzes eu poderia fazer em 10 minutos. Tipo assim, aí falou, dá pra fazer umas 100 luzes.
né? Tipo, se eu falei, pô, mas aí ele falou, mas eu acho que tu não vai fazer 100. Eu falei, pô, não vou fazer 100, mas eu gosto de fazer essa troca, de criar imagens e tal. E aí meio que eu fui tentando me inspirar no que o meu corpo queria dizer naquele momento, sabe? Tipo assim, agora eu quero que esses lugares falem sobre exatamente algo mais frio, mais parado, ou a hora que tem uma luz vermelha. O que quer dizer esse corpo dentro dessa luz vermelha, né? Às vezes, porque o pulo tipo um ritual de boas-vindas de alguns povos africanos, né? Eles têm isso como ritual para sempre, quando vai dar boas-vindas para algumas pessoas. Mas o que seria isso, dito isso, dentro de uma luz vermelha, que pode se dizer sangue, pode se dizer um momento ruim, pode se dizer uma tensão, sei lá, o que diria isso para outra coisa. E depois, quando esse corpo não fala mais, ele só tá ali também, né? É meio que isso que vem na minha cabeça, assim, essas coisas que podem se dizer com as luzes. Aí quando ela volta, realmente, assim, sabe, tipo, sai de um sonho, assim, volta meio que, né, só escutar um som natural e movimentos, sabe, e o corpo ali. E depois quando começa, sabe, é meio que isso. Aí quando escurece tudo, o que ela vai trazer com esse lugar que ela só fecha, né, e aí limita o palco a pequenos lugares, assim. É meio que, acho que isso assim meio que vai passando na minha cabeça, meio que essas viagens, assim, para poder ter criado esse tipo de luz, assim, que passa ali. Acho que é isso. Tudo vai aí atrás? Aham. Caraca.
diferir um pouquinho para um lado e para o outro. Vamos mais pela bacia, assim, bem na coluna mesmo da pessoa. Aí onde der para apoiar, né? Ocupando aí a lombar, e você puxa o gesto da mão, ele coincide com a ida da bacia, né? Gostoso, você se equilibra. Como a gente faz quando você apoia na parede, né? Não viaja, não vai pro sono, não, vai pra o swing aqui da bundinha. Agora a gente tem que ser assim. E aí isso dá uma